Pergunta de Marcelo Alves. É cabível danos morais por inserção indevida em banco de dados? Primeiro nós precisamos distinguir as diferenças entre os bancos de dados, né? Porque cada regulamentação vai ter uma regra. No banco de dados denominado de devedores, banco de dados negativo, há a necessidade da notificação prévia, conforme previsto no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Mas é importante lembrar que dentre as hipóteses legais que nós temos de utilização de dados pessoais, as 10 hipóteses, na verdade, somente uma precisa de autorização. Então nós temos 9 hipóteses que as empresas podem trabalhar com os dados pessoais em determinadas regras, em determinadas circunstâncias, sem autorização do titular. Márcia Barboni. Se uma atualização do Google fizer com que um celular pare de funcionar, a empresa deve ressarcir o usuário? Bom, entender que a legislação brasileira não é muito clara com relação à atualização ou não de software em geral, independente da empresa. O que é muito claro é que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, as empresas têm a obrigação de informar de maneira clara e ostensiva por quanto tempo elas vão atualizar os programas e softwares que elas vão disponibilizar ao mercado. Se ela fizer uma atualização e essa atualização tiver falhas e me causar prejuízos, a empresa sim é obrigada a te indenizar porque foi uma falha na prestação de serviços. Silvia Linhares. Quanto tempo leva para uma empresa se adequar 100% à LGPD? Quais são os passos? Bom, sua pergunta é muito relativa. Por quê? Porque precisa entender como os dados são usados, a quantidade de dados e qual é a tecnologia envolvida na empresa. Eu já participei de projetos que demoraram 3 meses, já participei de projetos que vão aí demorar 2 a 3 anos em decorrência da complexidade da empresa. Então assim, não é um processo muito simples, mas nós podemos dividir em algumas etapas, né? A etapa de entender o quanto a lei impacta a sua empresa, fazer a governança dos dados, fazer a revisão de documentos e políticas, fazer o treinamento da equipe e, no final, garantir os direitos dos titulares. E quando você acabar tudo isso, você tem que ficar fazendo uma revisão periódica, porque isso vai fazer com que a sua empresa fique compliance. Espero ter respondido as perguntas de vocês, aguardo novas perguntas e até semana que vem. Fiquem com Deus!